Olá pessoal, eu sou o professor Fred Moreira e hoje nós vamos começar o nosso estudo de trabalho, potência e energia. Nessa primeira aula nós vamos falar de trabalho, na próxima aula a gente vai falar de potência e depois finalizar com energia. Então vamos lá falar um pouquinho de trabalho. Bom gente, para a física, toda força que gera deslocamento, ela realiza trabalho. Então, toda vez que você fizer uma força e essa força for responsável pelo deslocamento, você fez uma força no armário para frente e por causa dessa força no armário ele se moveu para frente, a gente fala que você realizou trabalho. Então, o armário ele tem que se deslocar. A força tem que gerar deslocamento para a gente falar que houve um trabalho realizado. A força ela é medida em newtons, o deslocamento é medido em metros e o trabalho vai ser medido em joule, né, que seria o Newton vezes metro. O trabalho ele pode ser calculado como sendo a multiplicação da força e do deslocamento gerado por essa força. Tá? Então, forças que não geram deslocamento, que não são responsáveis por deslocamento, elas não estão realizando o trabalho que deu energia para esse corpo. Né? Então, se você pegar e empurrar a parede da sua casa e ela não se mover, não houve trabalho. A sua força não foi capaz de realizar um deslocamento, de provocar um deslocamento. Para ter trabalho, a força tem que gerar deslocamento. Falar que não teve trabalho nessa situação não significa falar que não teve gasto de energia. Né? Você empurrar a parede, você vai cansar. Né? Você fez um esforço físico, porém você não realizou trabalho. Tá? Então, o trabalho ele pressupõe que uma força realize deslocamento. O problema fica um pouquinho mais complexo quando a força não está na direção do deslocamento. Por exemplo, nessa imagem que a gente vê, o corpo ele é empurrado do ponto A até o ponto B, porém com uma força na diagonal. Nesse caso, essa força na diagonal ela pode ser decomposta em duas componentes. Então é como se ela fosse a diagonal do nosso retângulo, e aí eu estou pegando os lados do retângulo. Né? Essa componente chamada Fx e essa componente chamada Fy. Então, ao invés de pensar na força F, eu estou pensando na força Fx e Fy. Quer dizer, a Fx e a Fy elas substituiriam a força F. Nesse caso, a força responsável pelo deslocamento seria a própria Fx. Né? Por quê? Porque o deslocamento é na horizontal e a Fx também está na horizontal. Então, ela que provocou o deslocamento do ponto A ao ponto B. A Fy não, ela está para cima. O bloco não está subindo. Então, a Fy não está realizando trabalho. Né? Não tem deslocamento para cima, só tem deslocamento horizontal. Então, nessa situação, o nosso trabalho ficaria sendo a Fx vezes o deslocamento. É isso que mudou aí na brincadeira. Agora, como que a gente encontra essa Fx? A gente usa da matemática. A matemática nos está mostrando ali, né, um triângulo retângulo, em que um cateto vale Fx, a força F é a hipotenusa, e aqui você tem um ângulo θ. E como que eu relaciono o ângulo θ a Fx e a força F? Eu posso escrever que o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, que é Fx, sobre F. Daí, eu chego ao resultado de que a Fx é a F vezes o cosseno do ângulo θ. Então, eu posso pegar o meu trabalho e colocar F vezes cosseno de θ vezes D. Então, o nosso trabalho ele fica F vezes D vezes cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. E aí você tem a fórmula geral do trabalho, vamos dizer assim. Né? Essa fórmula ela vai ser uma fórmula geral e ela vai valer principalmente quando o ângulo entre a força e o deslocamento não for zero, né? O ângulo for diferente de zero. Né? Lembrando que, na maioria das vezes, a força, nas questões que vocês vão encontrar, a força ela vai estar na direção do deslocamento. Então, quando você pegar aí o cosseno de zero, o ângulo zero, o cosseno de zero é 1. Então, na maioria das vezes, essa fórmula vai se transformar em F vezes D, mas a forma completa dela é trabalho FD cosseno de θ. Né? Força em Newton, deslocamento em metro, ângulo, θ, o ângulo entre FD, e o trabalho dado em Joule. Bom, e graficamente, como é que a gente pode conversar através de um gráfico aí, né?
A gente vai falar aqui de um trabalho de uma força variável, quando a força, né, ela muda ao longo do deslocamento, mas para exemplificar a gente vai colocar uma força constante. Então vamos supor o seguinte, você tem uma força de 30 newtons o tempo inteiro atuando no corpo, de 30 newtons, né, o tempo inteiro. Então a sua posição é 0, 10, 20, 30, 40 e a força 30, 30, 30, 30, 30. Quando você olha para esse gráfico, a força ficou constante. Porém, se você pegar esse retângulo que você está vendo no gráfico de força versus posição, você vai ter um lado do seu retângulo sendo a força e o outro lado do seu retângulo, né, sendo o quê? O deslocamento. Então, se você fizer a área desse gráfico, você tem um trabalho. Aí você fala, Fred, beleza. E o que isso tem a ver com a força variável? Bem simples, pessoal. Se você encontrar um gráfico cuja força é variável, você vai poder fazer a área dele também. Então, por exemplo, se eu te der esse gráfico em que a força está aumentando ao longo do deslocamento, basta fazer a área do triângulo. O trabalho fica sendo base vezes altura sobre 2. Tá? Então, sempre que você tiver uma força variável, a gente vai te dar um gráfico e nesse gráfico você vai calcular a área para chegar no trabalho. Vamos fazer uns exercícios agora para a gente treinar o trabalho que a gente acabou de aprender. Então, por exemplo, um trenó de 60 kg é puxado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado ao longo de 8 metros. Calcule o trabalho realizado. A gente sabe que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Né? O garotinho ele está empurrando o trenó para frente. E o trenó está se deslocando para onde? Para frente. Quer dizer que o ângulo θ nessa situação é 0 grau. Quer dizer que o cosseno de θ nessa situação é 1. Então o nosso trabalho ele vai ficar sendo a força, opa, não tem uma força, vezes o deslocamento eu tenho, que é 8 metros, vezes 1. Aí a fórmula ficou lá do jeito mais simples. Então, como é que a gente acha essa força? Né? A força, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. A força vai ficar sendo 60 vezes 2. Então, a sua força vai dar 120 newtons. O seu trabalho, então, ele fica sendo 120, que é a força, vezes o deslocamento, que é 8. Quanto que vai dar esse trabalho, então? 120 vezes 8 vai dar 960 joules. Então, esse é um trabalho de 960 joules para empurrar esse trenózinho. Vamos para a próxima. Aqui, sempre que você quiser, você pausa, resolve a questão e depois assiste a resolução, beleza? Um corpo que se desloca 1 metro ao longo de uma superfície horizontal, sofrendo a ação de uma força de 100 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com essa direção. Determine o módulo do trabalho exercido por essa força sobre o bloco, assinale a alternativa correspondente. Dado, o seno é raiz 3 sobre 2 e o cosseno é 0,5. Deu seno e cosseno para aquele aluno ficar na dúvida. Então vamos lá. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o seu trabalho ele fica sendo a força, que é 100, o deslocamento, cadê? Desloca 1 metro, né? 1 metro, e o cosseno do ângulo, qual que é o cosseno do ângulo? 0,5. Então, o seu trabalho vai ser 50 joules. Acabou, só isso. Né? Aí ele te deu a força, te deu o deslocamento e te deu o ângulo entre a força e o deslocamento. 50 joules aí, bem tranquilo. Vamos para a próxima. Um bloco puxado por meio de uma corda inextensível de massa desprezível desliza sobre uma superfície horizontal com atrito, descrevendo um movimento retilíneo uniforme. A corda faz um ângulo de 53 graus com a horizontal e a tração que ela transmite ao bloco é de 80 newtons. Se o bloco sofrer um deslocamento de 20 metros ao longo da superfície, o trabalho realizado pela tração do bloco será de... Então vamos fazer um desenho para a gente entender o que está acontecendo. Você tem um bloco e esse bloco ele está sendo puxado com uma força F, que a gente chamou de tração, não é isso? E ela faz um ângulo de 53 graus com a horizontal. No sentido contrário,
existe uma força de atrito. Né? Na questão fala que o movimento é retilíneo uniforme. Olha lá, movimento retilíneo uniforme. Sabe o que isso significa? Que a força resultante é nula. Além disso, aqui vai ter a normal e vai ter o peso, né, do bloco se anulando. E a gente pode falar nesse caso que essa tensão, vou até mudar a corzinha aqui, ela, fazendo uma pequena decomposição vetorial, essa tensão ela pode ser decomposta aí numa Tx e numa Ty. Né? Então, na verdade, essa Ty. Essa normal mais a Ty estão anulando o peso, né? E a Tx está anulando a força de atrito. Então, acabei fazendo aqui uma pequena decomposição vetorial da brincadeira. A T foi decomposta em Tx e Ty. Então, verticalmente, normal e Ty estão anulando o peso e horizontalmente a Tx está anulando a força de atrito. Por que eu estou fazendo isso tudo? Né? Porque se ele pediu a tração que a corda faz no bloco, né? Perdão, ele pediu o trabalho realizado pela tração, né? Então você vai fazer trabalho, vai ficar sendo F vezes D vezes cosseno de θ. Ou seja, a força é 80 newtons, que é a tração, o deslocamento que ela sofre ao longo de 20 metros, vezes o cosseno de 53 graus, que é 0,6. 0,6. Né? Então aqui você vai ficar tendo, você terá aqui 80 vezes 20, 8 vezes 2, vai dar 16.600 vezes 0,6. Então você ficou basicamente aí com 160 vezes 6. O trabalho vai ficar sendo 160 vezes 6, o que vai dar 960 joules. Está aqui, ó, marcado. 960 joules. Nessa outra aqui, galera, o que a gente vai ter aqui nessa outra questão? O Cristo Redentor está a 710 metros do nível do mar e possui massa igual a 1.140 toneladas. Considerando gravidade igual a 10, é correto afirmar que o trabalho realizado para levar todo o material que compõe a estátua até o topo do Corcovado foi no mínimo de quanto? Então, nesse caso, galera, o trabalho, ok, ele vai ficar sendo a força vezes o deslocamento. Por que isso? Né? Quando você pega um bloco e vai elevar ele, você está fazendo uma força para cima que tem que ser igual, no mínimo, né, ao peso do bloco. No primeiro momento a força tem que até ser maior do que o peso do bloco para ele poder subir, depois ela pode ser igual ao peso que ele sobe com velocidade constante. E aí esse bloco vai subir uma altura h. Então o que eu posso falar aqui para vocês? Que esse trabalho, na verdade, ele vai ficar sendo a massa vezes a gravidade e a distância fica sendo a altura. Tá? mgh, para você que já conhece energia potencial gravitacional, apareceu essa fórmula aí. Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas aqui fica só de cenas dos próximos capítulos. O trabalho fica sendo mgh. Né? A massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa está dada aqui, ó, na questão. 1.140 toneladas. Então a gente vai pôr 1.140, mas a gente vai ter que pôr 3 zeros na brincadeira. Por que a gente vai pôr 3 zeros na brincadeira? Porque, basicamente, nós temos que falar que a massa tem que estar em quilo, não pode estar em tonelada. Né? Então, você vai ter 1.140.000 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 710 metros. Né? Ao fazer essa conta, que é basicamente multiplicar 114 vezes 71, né? Você vai encontrar aí, ó, basicamente 8 bilhões e 94 milhões de joules. Né? Então, 114 vezes 71 vai dar 8.094. Né? Aí tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, mais 6 zeros. Então, 71 vezes 114 dá 8.094. Aí depois vai colocar 6 zeros. De joules. Como na resposta está em quilojoule, o que a gente faz? A gente corta 3 zeros e aí coloca 8.094.000 quilojoules. Então a resposta fica aqui, letra E. Beleza? Vamos para a última questão aí, galera. Uma máquina realiza uma força puxando um bloco como no gráfico abaixo. Calcule o trabalho realizado.
Vocês podem perceber que no primeiro trecho a força vai de 0 a 1000 newtons. Depois essa força fica constante e depois essa força cai de 500 metros a 600 metros, cai de 1.200 para 0. Então você começou a fazer uma força muito grande, depois manteve a força constante, depois a força diminuiu. Então como é que você calcula o trabalho nessa brincadeira? Você só poderia usar a fórmula de 200 a 500 metros, que é quando a força é constante. Nesse caso, como a força é o gráfico de uma força variável, o trabalho é igual à área do gráfico de força por deslocamento, ou força por posição. Trabalho é igual à área, que nesse caso é a área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Não lembra a fórmula do trapézio? Divide em retângulo e triângulo, fica à vontade. A base maior, ela vem daqui até aqui, então ela vai ter 600. A base menor, ela vai vir daqui até aqui, ela vai ter 300, né? A base maior aqui, a base menor ali em cima, 300. A altura, ela vai ser o 1.200, né? Vezes 1.200, dividido por 2. Então, o seu trabalho ele vai ficar sendo aí, basicamente, 900 vezes 1.200 dividido por 2. Jeito mais fácil, 1.200 eu corto com 2, fica 600. 9 vezes 6 é 54. E aí depois é só colocar os zeros, mais 4 zeros. Então deu 540.000 joules de trabalho. Então, galerinha, treinamos aí o cálculo do trabalho através da fórmula, através da área, e na próxima aula a gente fala de potência. Valeu demais, pessoal, pela aula e até a próxima. Aquele abraço.